Vocês sabiam que de 80 a 85% das pessoas, elas não têm um bom conhecimento sobre si? Embora o autoconhecimento seja muito importante e tenha sido muito falado, infelizmente, as dificuldades internas têm pesado muito mais. Esses números também te assustaram? Então fica aqui comigo que eu vou te explicar os principais motivos. Fala, povo bonito! Tudo bem com vocês? Meu nome é Aline e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Segundo uma pesquisadora e psicóloga americana, Tasha Eurich, em 2019, ela publicou uma pesquisa onde ela mostrou números significativos que apenas 15% das pessoas sentiam que se conheciam bem. E aí eu quero trazer essa questão para vocês, mostrar para vocês o que as pessoas têm mais dificuldade em se conhecer, o porquê que tanto o autoconhecimento ele é tão falado, sabe, ele é tão dito, tem tanta teoria sobre ele, mas por que as pessoas ainda assim não se conhecem? Por que é um número tão baixo de pessoas que sentiam que se conheciam bem? E um dos pontos que eles trazem, né, dessa dificuldade das pessoas em reconhecer o que tem dentro de si, a princípio, é os pensamentos, sentimentos e emoções. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou explicar detalhadamente sentimentos, pensamentos e emoções para que vocês entendam o porquê que isso bloqueia a gente de se conhecer. Então, vamos lá, galera. É muito simples, tá bom? De se compreender o que acontece. Hoje a gente vê uma certa dificuldade que as pessoas estão tendo de olhar para dentro de si e realmente ter a certeza do que elas gostam, ter a certeza do que elas querem, né? Ter a certeza das qualidades dela. E por que isso acontece? Principalmente quando a gente toca nesses três pontos, que é sentimentos, pensamentos e emoções. Quando a gente junta esses três pontos, a gente percebe que as pessoas, elas não têm muito bem trabalhados esses pontos. Como assim, Aline? Bom, para deixar mais claro ainda para vocês, entendam que emoções, ele está no nosso inconsciente. Sentimentos e pensamentos é o nosso consciente. E aí vocês às vezes se perguntam, tá, mas o que isso influencia? E é aí que entra o X bem da questão. As emoções a gente não controla, a gente adquire elas conforme passa o tempo e o nosso aprendizado. Então a gente adquire emoções quando crianças, né? Pelas situações que a gente vai passando, viram hábitos e esses hábitos são as emoções. Sejam elas por medo, tristeza, alegrias, tá? Então quando você pega uma criança, por exemplo, você vê que a criança, ela não tem medo de arriscar alguma coisa, de pôr o dedo na tomada, né? Por quê? Porque ela ainda está treinando o hábito dela do medo, tá? Então, quando a gente cria esse hábito, essas emoções, a gente não tem mais controle sobre elas. Nossa, Aline, mas aí como que eu controlo o medo? O que eu posso fazer? É aí que entram os pensamentos e os sentimentos. Porque pensamentos e sentimentos, eles são conscientes e são através deles que a gente consegue controlar as nossas emoções. Então eu vou dar um exemplo. A raiva. Quem nunca sentiu raiva aqui, né? Então às vezes você tá numa situação onde a pessoa te deixa com aquele sentimento de você quer matar outra pessoa. Fala sério, quem nunca sentiu assim? Ou no trabalho, ou com pai e mãe, quem nunca, né? Então, quando você tem esse sentimento de eu quero bater na pessoa, eu quero matar, mas eu não posso, isso eu consigo controlar, porque isso está no meu consciente. Porém, a emoção, que é a raiva, eu não controlei. Ela simplesmente veio. E aí, o que fez eu não matar outra pessoa, eu não bater na outra pessoa, foram os meus pensamentos e os meus sentimentos, porque eu tive consciência de que eu queria aquela atitude e conscientemente eu pensei, isso não é certo, eu não fiz. Então, a nossa consciência são as nossas atitudes, a consciência são as nossas ações. E o nosso inconsciente, ele está lá.
ele vai vir. Eu não consigo não ter tristeza, eu não consigo não ter medo, porém eu consigo controlar essas emoções através do meu consciente. Deu pra entender? Mais ou menos. Então vamos lá. No meu outro vídeo eu falei que um dos principais pontos que ninguém te conta sobre o autoconhecimento é o medo. Porque não adianta eu ler sobre o que eu gosto, sabe? Que nem eu falei, né? Nós somos o livro da nossa vida. Então não adianta eu ler o livro da minha vida se eu não tenho a atitude, a coragem de ir lá e fazer. Porque eu fico pensando o que os outros vão pensar. E isso entra o medo. O medo das críticas, o medo dos julgamentos, o medo do que as pessoas vão pensar quando eu começar a agir da forma que pra mim é viável, que pra mim vai me fazer bem. Concorda? Então, quando você compreende que você tem esses medos, poxa, é verdade, eu não faço aquilo porque realmente eu percebo que a pessoa vai falar e eu não vou gostar. Quando você começa a ter essa consciência, é aí que a gente precisa trabalhar o autoconhecimento. Porque você já está tendo a percepção de que você quer fazer, mas você não faz porque você tem medo do que o outro vai pensar. Faz sentido? Então, muitas pessoas estão sendo bloqueadas por essas emoções, né? E às vezes, a emoção da tristeza, por exemplo, ela entra por quê? Porque, poxa, tá todo mundo insatisfeito com a vida. Por que eu vou ter que ser o diferente? Se você tá bem, se você mostra que você tá bem, você pode ter certeza que você vai ser uma influência para aquelas outras pessoas. Porque as pessoas vão falar, poxa, se ele teve coragem, se ele foi lá e fez, por que eu não posso também? Compreenderam? O problema é que as pessoas, elas olham umas para as outras e o medo começa a fluir. Ah, mas o que será que ele vai pensar? Às vezes você nem teve a atitude de fazer, você apenas está pensando. Ah, mas ele vai pensar isso, ele vai pensar aquilo. Você conscientemente já coloca que você não quer mudanças. E é aí que a gente precisa mudar. É aí que se você começa a perceber que você está tendo esse tipo de atitudes, você vai colocar num papel e falar: eu tive receio da pessoa me julgar. Eu quis fazer isso e pensei, será que vão pensar isso, isso e isso? Porque você começa a ter clareza de que realmente você está tendo medo de ser você, porque você está tendo medo que as pessoas vão dizer. E aí eu quero deixar uma frase para vocês, gente, sensacional. Eu aprendi ela e até hoje eu não esqueço, porque ela faz muito sentido na minha vida. Então entendam que a opinião dos outros não me define. Então o que os outros pensam é problema dos outros, é a vida dos outros. Quem cuida da minha vida e quem vai ter atitudes e ações para que eu fique bem comigo mesma, sou eu mesma. Então a gente precisa começar a ter mais consciência, né, dessas atitudes que nós estamos tendo. Então, se eu percebo que o meu trabalho não tá legal, nossa, eu tô num ambiente muito ruim, sabe, é muito pesado, e poxa, eu não gosto tanto assim de trabalhar com aquilo, eu gosto de pintar, e hoje eu tô trabalhando como recepcionista. Vou dar um exemplo, uma coisa é muito distinta da outra, e aí você fica com aquele receio de, será que eu vou pintar? Mas o que vão pensar? Se você já tá tendo essa consciência, fica muito mais fácil de você enfrentar esses medos. Quebrar um medo, tipo, falar que não vai mais existir o medo, isso é mito, gente. Isso é mito. O medo, ele sempre vai existir. Por quê? Porque ele tá lá dentro do nosso inconsciente. O que a gente consegue fazer é controlar os sentimentos e os pensamentos que vêm através daquela emoção. Ao mesmo tempo que eu quero ser pintor, eu já estou consciente do que eu gosto. E eu já estou também consciente de que eu tenho medo de julgamentos. E aí é mais fácil da gente trabalhar esses sentimentos e pensamentos. Porque se você, estando no seu melhor emprego, no que você queria trabalhar, no seu propósito, ou você estando onde as pessoas queriam que você estivesse,
o julgamento não vai mudar. O julgamento vai manter. E é isso que falta as pessoas terem consciência. Porque se eu estou trabalhando num lugar infeliz, as pessoas vão falar do mesmo jeito. Elas vão me criticar do mesmo jeito, porque eu não estou fazendo um bom trabalho, porque eu sou uma pessoa que leva a vida de qualquer jeito. E aí, se eu mudo e falo, não, agora eu vou fazer o que eu quero, porque agora eu estou feliz, as pessoas vão te criticar do mesmo jeito. Percebe? Você quer ter um sentimento de frustração porque você está num emprego que você não gosta ou porque você está fazendo uma coisa que você não gosta, mas você está lá porque, entre aspas, as pessoas querem que você esteja lá, mas elas te criticam e te julgam do mesmo jeito? Ou você prefere realmente estar numa coisa leve, sabe, num trabalho que você gosta, fazendo tudo que você gosta, que você acorda disposta a fazer aquilo, e da mesma forma você vai ter pessoas que vão te criticar e vão te julgar porque você está fazendo aquilo. Vocês conseguem pesar isso numa balança? Vocês conseguem perceber que é praticamente a mesma coisa? O que difere é que numa você está infeliz e na outra você estará feliz. Aí eu deixo a pergunta para vocês. Vocês preferem viver no infeliz e manter nessa porcentagem de 85% das pessoas que não se conhecem, ou você prefere já começar a partir e entrar para os 15% das pessoas que realmente se conhecem? Porque, gente, crítica, julgamento, as pessoas vão falar, elas vão falar independente se você tá bem ou se você tá mal. Vamos pôr a mão na consciência e tentar entender. Para que eu me conheça, eu apenas preciso entender quais estão sendo as minhas atitudes em relação às minhas emoções. Eu estou deixando que as pessoas falem por mim o que eu devo ser, ou realmente eu estou enxergando o que eu quero e estou fazendo o que eu quero, independente se vão me julgar ou não? Porque eu vou repetir, isso é uma coisa que eu acho que vocês precisam gravar. Se você, lembra a balancinha, se você está fazendo uma coisa que você ama, que você adora, que você é apaixonado e vão te criticar, ou você prefere ficar aqui onde você tá péssimo, qualidade de saúde horrível e vão te criticar do mesmo jeito? Basta você escolher. Percebem a diferença? Deu pra raciocinar um pouquinho e começar a entender como a gente precisa quebrar barreiras para se autoconhecer? Então, eu quero deixar assim muito claro para vocês, tá? Que sentimentos e pensamentos são as coisas que a gente pode mudar, porque são a nossa consciência, isso a gente controla. E entender que o medo, as emoções, seja ela medo, seja ela tristeza, eles vão vir à tona sempre, sempre. Em qualquer situação que eu passar de emoção, ela vai vir à tona. O que vai diferenciar das minhas ações e reações são os pensamentos e os meus sentimentos, tá bom? Porque são o consciente. Então, quando eu sinto que eu estou com raiva, eu não simplesmente vou lá e bato na pessoa, eu consigo me controlar. E é assim que vocês precisam entender o autoconhecimento. Vocês sabem o que tem dentro de vocês, o que vocês realmente gostam. Mas vocês percebem que na hora que o medo vem, é só apenas eu ter consciência e tomar uma atitude diferente. A pessoa vai me julgar do mesmo jeito? A pessoa vai criticar do mesmo jeito? Vai. Você escolhe se manter feliz ou você escolhe se manter infeliz? Tá bom? E aí, como um bônus, né, como eu gosto de deixar um bônus aqui pra vocês, eu vou trazer um exercício que eu acho que é muito simples, né? Eu já até comentei esse exercício sem querer no meio do vídeo, mas vou reforçar ele aqui porque eu acho ele muito legal. Ele me ajudou muito a enxergar as minhas atitudes, a enxergar o que estava realmente acontecendo no meu dia a dia e o porquê que eu era tão infeliz e porquê que talvez eu não conseguia pôr em prática tudo que eu conhecia dentro de mim. O exercício é assim, você vai pegar um caderno e nele, no final do dia, você vai escrever tudo que aconteceu que você teve consciência. Então, por exemplo, eu estava trabalhando, alguém veio, criticou, falou que o meu trabalho naquele momento foi horrível, que eu deveria melhorar. E aí você vai colocar o sentimento que você teve naquele momento, tipo, eu quis xingar, eu quis fazer isso, mas eu não fiz. E você vai começar a observar. Você vai olhar e falar, é isso que eu quero pra mim? Porque as críticas, elas vão existir do mesmo jeito. Basta eu entender
que o que a pessoa tá me criticando, me julgando, não me define, porque eu sei os meus valores. E aí basta eu ir lá e começar a tomar atitudes diferentes, caminhos diferentes, ações diferentes, tá bom? Então, esse foi o contexto que eu quis trazer para vocês, para que vocês comecem a pôr a mão na consciência sobre sentimentos, pensamentos e emoções. E lembrar que as emoções, elas vão vir à tona porque elas são inconscientes. E eu consigo controlar e tomar atitudes diferentes a partir de sentimentos e pensamentos. E aí é a partir da minha consciência que eu consigo me conhecer melhor e realmente transformar a minha vida, fazer a minha vida diferente, fazer a minha vida baseada no meu conhecimento, no meu autoconhecimento. Se você gostou, dá um curtir aqui pra mim, comenta aqui nos comentários se foi legal essa aula, se vocês gostaram desse conteúdo, o que vocês estão achando, deixa aqui o seu comentário que ajuda demais. Se inscreve no meu canal, não se esqueçam, porque toda terça e sexta tem vídeo novo, vai vir conteúdo muito bom para vocês não perderem. Então, lembre de se inscrever e ativar o sininho. E aí eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!